Agora iniciou, Agora sim. tá no ar. Aê. Oi, eu sou Vivi, gente, vocês me conhecem já? Saudade de vocês, gente. Eu fiz a minha monografia, né, que hoje em dia se chama TCC, no Museu Nacional. Sou biólogo, sou entomólogo, né? Eu trabalho com insetos, com biologia de insetos. Bicho Papel e eu, a gente de um lado com mais dados e com mais computação e que talvez se preocupe mais com coisas que estão digitais. Quando aconteceu o desastre com o museu, eu pensei imediatamente, mas como que não está digitalizado essas coisas? Depois a gente foi ver que os dados que estavam digitalizados estavam dentro do museu e a gente, cara, mas existe uma cloud! Isso para mim é uma quebra total de paradigma de para que serve um museu que não é só exibição, mas e eu acho que até, já pegando o gancho para o nosso assunto, por isso que eu fiquei meio assim de por que não está digitalizado, porque se você for pensar que exposição é só a pontinha, digitalizar aquela pontinha dá, eu imagino, né? Mas digitalizar todo o conteúdo que se usa para pesquisa e tudo mais, que eu imagino que é o grosso, né, do que se tem em museus, aí já começa a se tornar inviável. E aí a gente já pode começar, eu acho que pelo Chico, porque a gente começa falando assim, dá para fazer isso, aí depois vem a Gabi, não dá não. Começa pela pontinha do iceberg aqui, né? Começa pelo lado positivo, porque o Chico me mandou umas pesquisas até da universidade que ele é associado agora, que é justamente para isso, para digitalizar esse tipo de conteúdo. Então, Chico, se você puder introduzir o assunto. Eu estou aqui então para falar o lado positivo. Tem um projeto, para começar, eu estou na Universidade de Oxford e aqui tem um monte de museu, não só de história natural, mas assim, para resumir, de coisa velha. Tem museu de coisa que inglês foi pegar em colônia faz séculos e largou aqui, e tem umas coisas que estão bem cuidadas, outras mais, outras menos, mas tem muita pintura, tem muita escultura que foi pega, tipo, no Afeganistão, no século XV, sei lá. Tem muita coisa. Tem um projeto que é numa associação entre, se não me engano, a Faculdade de História e o Instituto da Internet aqui, é em digitalizar um monte de coisas, indo de, principalmente essas coisas de medicina e história, eu diria que eu me lembre, eu vou passar o link aqui, e o projeto é inspirado nessa coisa que vocês mencionaram do Gabinete de Curiosidades, porque chama Gabinete. E é baseado basicamente num pesquisador que está fazendo, acho que chama fotogrametria, é basicamente tirar um monte de foto do objeto. Então, você tira um monte de foto, tentando pegar o objeto no mínimo detalhe, e aí o computador vai lá e monta em 3D. E a proposta desse projeto é educativa. É que um aluno, por exemplo, de história, possa pegar lá um tablet e brincar com o objeto que ele estudou na sala de aula, em vez de só ver aquele objeto uma vez, porque é um objeto que pertence ao acervo do museu, e por isso não tem como ficar mexendo com ele o tempo todo. Em vez disso, a ideia é que o aluno possa, de repente, ver esse objeto na vida real uma vez, e quando, por exemplo, estudar para a prova, ele pode estudar vendo, dando zoom ali no tablet, ver, olha, tem esse pontinho aqui, tem esse capacete romano que tem um amassado, e esse amassado foi na guerra e tal. Não sei, mas só até que ele pode olhar vários detalhes do objeto. Essa é, eu diria que, assim, que é o lado do que o que dá para fazer. Porque, assim, até no laboratório que eu trabalho no laboratório de visão e robótica da UFMG, tem muito projeto, alguns do laboratório e outros em parceria com iniciativa privada, que é de reconstrução tridimensional. A gente tem um projeto que eu não posso dar muito detalhe, porque projeto privado, enfim, burocracias, mas a gente reconstruiu toda uma região, toda uma mina de escavação, porque era muito perigoso de pessoas andarem naquela região. Então, eles reconstruíram a região para conseguir explorar remotamente. Então, você usa óculos de realidade virtual e tudo mais. Então, a gente está vivendo numa era onde isso, pelo menos a pesquisa disso é viável. Você consegue fazer reconstrução com nível de detalhe absurdo. Eu já assisti uma palestra que eu fiquei chocada com a reconstrução de maxilar de pessoas que sofreram acidente.
E como o cirurgião precisa entender o acidente antes de operar a pessoa, ele olhava a reconstrução 3D do maxilar da pessoa, o que aconteceu, o que fraturou, como que junta os ossos, para quando abrisse a pessoa já saber o que fazer, para não ter que ficar abrindo a pessoa várias vezes. Então, assim, eu já vi coisas impressionantes, por isso que eu fiquei, cara, por que as coisas do museu não estão digitalizadas? Aí, tipo, bom, da minha perspectiva, pelo menos a pesquisa é viável de reconstruir 3D com uma boa definição, como o Chico falou, para educação, para ensinar, historicamente também para preservar, é viável. Mas eu queria que a Gabi e o Lucas meio que falassem um pouco da inviabilidade agora. Deixa eu só acrescentar que essa parte de reconstrução, agora ela está muito mais fácil tudo, mas eu não vou saber exatamente o ano agora, mas tem bastante tempo que um dos principais projetos de pesquisa foi a estátua de Davi. Inclusive, a gente estudava muito isso na aula de computação gráfica, que foi a reconstrução da estátua de Davi através de nuvens de pontos, que é uma estátua gigantesca, foi uma quantidade absurda de dados e ela hoje em dia é reconstruída em 3D, assim, a cada fiozinho de cabelo a gente consegue reconstruir. Então é uma coisa bem antiga, na parte de computação. Aí por isso que a gente fala, poxa, a pesquisa já está aí e tal, por que ninguém nunca parou e fez alguma coisa a respeito? O Museu Nacional, ele não era só um museu de biologia, né, de história natural, mas ele era um museu de antropologia também. Então, primeiro, como eu falei lá na thread, né, tipo, depende de que tipo de objeto a gente está falando de digitalizar. É claro que digitalizar papel, digitalizar alguns tipos de dados, isso é muito mais fácil. Isso já estava feito, algumas coisas estavam guardadas na nuvem, se elas forem tabelas de Excel, show de bola. E aí a coisa começa a complicar um pouco quando o objeto é tridimensional, porque você tem trocentas opções para fazer isso, né? Você pode tirar fotos, como a Vivi sugeriu, né, da fotogrametria, você pode... Dependendo, antigamente se usava um microscópio eletrônico de varredura, que você pulveriza o seu objeto com ouro ou prata, e você joga uns elétrons ali, e ele vai quicando, e você consegue uma reconstrução tridimensional do negócio. Antigamente era assim. Né? Isso é uma técnica cara, isso não é uma técnica barata. Você tem a fotogrametria, que tem que tirar um monte de foto de vários ângulos, né? E por último, você tem a tomografia computadorizada, que seria que teoricamente seria a melhor opção, principalmente para o material biológico, porque a tomografia computadorizada, ela acessa o que tem dentro do espécime. Então, talvez, para arquitetura, para antropologia, não faça diferença se você vai... Você pode fazer fotogrametria num vaso, porque, sei lá, o vaso não tem nada dentro, assim, sabe? A coluna é uma peça inteira. Agora, um material biológico tem todo um organismo dentro. E aí, como é que você faz? Como é que você guarda a informação sobre o fígado de um gafanhoto, sabe? Como é que... sei nem se gafanhoto tem fígado. Eu também fiquei me perguntando isso. Eu acho que aí tem um aspecto que é meio, assim, impossível, eu diria. Que imagina, por exemplo, que você não sabe se o gafanhoto tem fígado. Você vai escanear. Mas se você não escanear essa parte direita, sabe? Você vai poder guardar a informação que você sabe que está lá. Exatamente. Exato. Por isso que tem uma questão até filosófica quando a gente pensa nessa... vamos tentar escanear e tirar foto do mínimo detalhe do bicho. Mas o que é esse mínimo detalhe, né? Os nossos instrumentos, eles só são bons o quanto que a gente consegue fazer eles ficarem bons, assim, com o tempo a gente desenvolve instrumentos melhores e técnicas melhores também. Então, até no ponto de vista aí, no pesquisa de antropologia, por exemplo, se a gente for pensar em pesquisa, a história física daquele objeto pode ser importante também, porque pode dar insights, por exemplo, um exemplo, não sei se é bem recente, mas enfim, pelo menos de uns 10, 20 anos para cá, o pessoal estava vendo que as colunas, nas colunas não, mas as esculturas gregas, na verdade, tinham cor.
Então, tipo, os caras começaram a usar técnicas né, que é comprimentos de onda diferente ali, não sei como é que é a técnica, para poder saber que aquilo já tinha cor. Se a gente só tirasse um monte de foto e falasse, aqui, essa aqui era a escultura, a gente perde aquele conhecimento para sempre, né? Sim. Então, até nesse ponto, no ponto de antropologia, tem coisas que a gente não vai saber dependendo do modo como a gente vai querer digitalizar aquela informação. No ponto de vista biológico, aí complica muito mais também, porque, enfim, aí a gente pode perder algumas horas falando sobre isso. Eu acho que isso entra um pouco na questão, quando o Chico começou a falar que o projeto lá de Oxford, o gabinete para a educação, para ensinar, eu acho que aí a gente já consegue separar esses dois mundos, que é até uma pergunta que veio no superchat da Nani, quais as limitações de fazer pesquisa utilizando um modelo digital? Só que aí é que tá, pelo menos do que eu estou entendendo que vocês estão falando. Para ensinar o que a gente já sabe, a gente conseguiria digitalizar, porque a gente já sabe o que procurar no objeto lá. Mas para fazer pesquisa de ponta, esse foi até um aspas que eu estou trazendo do Chico, para fazer pesquisa de ponta com coisas que você nem sabe que existe, com a cor das colunas que você não sabia que existia, aí o modelo digital já não serviria, tá correto fazer essa afirmação? Tá certo. Assim, não, pelo menos na paleontologia, a gente usa fotografia. Então, por exemplo, é muito difícil uma pessoa que está mexendo com taxonomia, né, que é saber se um bicho é realmente um bicho, se um bicho é A ou não é B, e como que A e B se relacionam com C. Fazer esse tipo de trabalho é muito difícil você visitar todas as coleções do mundo para você levantar todos os bichos, o A, o B e o C, para pegar as informações que você quer. Então, a gente na paleontologia trabalha com foto. Eu peço foto de espécime para amigos meus e às vezes as fotos me ajudam, às vezes não. A foto é um objeto 2D para um troço que é 3D, então o problema da profundidade, às vezes existe, flash que estoura, sombra que não tá bom, então, assim, é possível fazer pesquisa com foto, não é o ideal, né? Uhum. Agora, uma coisa que limita muito, não sei nem se eu já tô atropelando as coisas, não. É que é o tempo, né, que eu ia falar assim, a tomografia computadorizada, por exemplo, ela é ótima para poder digitalizar em 3D. Se eu quiser pegar, eu vou dar o exemplo dos meus embriões de jacaré que eu estava trabalhando. Se eu quiser só pegar os ossos daquele bicho, eu pego o bicho, boto no tomógrafo e tomografo o bicho. Só esse processo levaria cerca de 1 hora e meia. Tá? E aí é um raio-x, tá? Então, ou seja, quando você tira um raio-x da sua mão, do seu pulmão, você vê basicamente só osso. Você consegue até ver um pouquinho de pulmão em si e tal, mas é relativamente pouca coisa que você vê. Quando você quer fazer um troço para olhar esse que a gente chama de tecido mole, que é o pulmão, que é o seu intestino, você tem que fazer um contraste. Né? Esqueci o nome do exame que faz isso, que você injeta um negócio na veia, te dá um ressonância magnética? Isso. É uma coisa parecida, então você tem que começar a preparação antes, algumas horas antes você tem que tomar o troço na veia, tem que esperar, e aí você vai fazer o exame. Se eu quero colorir esses órgãos dentro do jacaré, e não ver só o osso, eu levo pelo menos uns 10 dias. Porque eu tenho que eu tenho que preparar uma solução, botar ele numa solução, esperar ele absorver essa solução, e aí preparar o bicho para o tomógrafo e aí tomografar ele. Depois reconstruir os dados, como você tem muito mais dado, que você sai com um gradiente de cinza muito grande dentro, né? Você não fica só com os ossos branco e onde não tem osso é preto. Você sai com um gradiente de cinza, você consegue ver tudo, músculo, nervo, intestino, tudo. E aí você tem para reconstruir esse modelo tridimensional é muito mais demorado também, e o arquivo fica mais pesado. Então você tem aí um problema de tempo. Se você imaginar que só de insetos, né, só de besouro tinha, sei lá, 5 milhões de bichos, quanto tempo você vai levar para preparar um material desse? Eu vou te falar que tem um problema aí também,
que, imagina que você tem todo o espaço no seu computador, você tem todo o dinheiro, o tempo e o saco para escanear tudo que você é bicho. Agora, quanto tempo esse arquivo vai durar no seu computador? Quanto tempo vai levar até o próximo update do Windows ferrar com o formato do arquivo? Sabe essas coisinhas? Tipo, o que dura mais hoje em biblioteca e museu é microfilme. É tipo uma coisa velha, porque isso não sofre, sei lá, do Adobe PDF que tá com problema. O Assim, sistema claro, que abria aquele arquivo não existe mais, então se perdeu. Esse tipo de coisa. E assim, lógico, o microfilme ele não é distribuível como um arquivo .jpeg, mas tem esse lado que ele dura. Ele não depende do cara da TI que foi demitido e daí ninguém tem mais o negócio. Então, e aí a gente tem um problema, eu acho que isso para quem trabalha na área de TI e quem trabalha com dados grandes, de grandes empresas, bancos, não sei o quê, essas coisas de atualização de sistema é um cu. Isso dá um problema gigantesco, você não consegue fazer as máquinas se ouvirem, sabe? Tipo, elas não conseguem conversar. Por exemplo, eu trabalho com um tomógrafo que é da LG. E ele exporta os arquivos de um jeito que lê num software que é da LG. Se você tem um outro software, você tem um outro tomógrafo, não, a LG é tipo a Apple, assim, tem o seu próprio programa. Até levantaram isso, acabaram de levantar isso no chat, que os formatos muitas vezes são privados, né? Você tem que ler com o software de tal empresa. Quando eu comecei a trabalhar no Museu Nacional, um dos problemas que eu tive foi esse, porque a gente tomografava tudo em tomógrafo médico, e aí depois a gente queria trabalhar os dados no computador, e a gente não tinha o programa médico. Não, isso é um problema que tem solução, né? Claro que eu tô pensando no mundo ideal, porque foi justamente o que levantaram no chat. Porque se a gente usasse formatos abertos, softwares que não fossem proprietários, aí todo mundo poderia continuar usando, como você falou, em casa, fora do ambiente de trabalho e tudo mais. Na tomografia computadorizada, é o seguinte, você tem um objeto que gira e uma fonte de raio-x que fica jogando elétron nesse objeto, e você tem um detector que capta. Então é como se fosse um brincar de luz, objeto e sombra, sabe? É bem assim. E cada vez que o objeto gira alguns graus, o detector faz uma foto. Então ele faz em arquivo TIFF. Não é um arquivo TIFF normal, é um arquivo TIFF que, além de ser uma foto, ele tem vários dados dentro para poder, distância de não sei o que, distância de uma foto para outra em profundidade, esse cálculo de graus que gira, é um TIFF super complexo. E o que você pode fazer é, por exemplo, se eu abro no software preferencial da LG, que não é da LG, mas eles trabalham em parceria, né, que é o VG Studio Max, que eu acho que é da mesma família daquilo que a galera usava no começo de coisa de game, não sei o que é o 3D Studio Max, né? E aí você pode exportar o arquivo como uma pilha de JPEG, que seria quase a mesma coisa que a pilha de TIFF, porque não é um JPEG comum, e nisso você consegue abrir em outros softwares de tomografia computadorizada. Mas, a princípio, não é o padrão, entendeu? Então, você adiciona mais um passo, né? E quanto maior os seus dados, mais demora, etc. E tem algum tipo de perda que eu realmente não sei qual é. Indo para um caso até mais simples, né? Sem ser a tomografia computadorizada, no caso dos meus bichos, por exemplo, eu trabalho com insetos, né? E muitas vezes insetos, para a gente determinar as espécies, para identificar as espécies, a gente tem que olhar características muito minuciosas, assim, cerdas na cabeça, veias na asa e características da genitália do bicho. Então são coisas que a gente só consegue ver no microscópio óptico, pelo menos, né? Com um aumento muito bom ali. E coisas muito pequenas que você olha no microscópio, que são tridimensionais, você tirar uma foto não resolve, porque você tirou uma foto ali da primeira camadinha que você está vendo, mas você tem que tirar uma foto de tudo, né? Tipo, por exemplo, se a gente está pegando o bicho dorsal, a vista dorsal, de cima do bicho, né? Tem que pegar tudo que eu consigo ver ali
né, todos os focos possíveis ali que a gente consegue girar no microscópio. Então, para a galera que trabalha com foto na taxonomia, né, de insetos, quando está indo para esse nível de detalhe, a galera gera um monte de foto, não é nível, né, de uma tomografia, mas gera um monte de foto para poder montar aquilo num outro programa, para montar aquilo uma coisa com foco total, assim, de todas as estruturas, naquela vista, né, vista dorsal uma, vista lateral, por exemplo, outra, né, o bicho de lado, vista ventral, mais uma sequência dessas. E aí, se a gente quiser ver na cabeça também, aí já muda um pouquinho, tem que pegar a cabeça, vista dorsal, vista não sei o quê. Então, isso também já gera uma quantidade de dados enorme que também não é fácil de movimentar e principalmente que não é rápido de se fazer, né? E que não se faz em digitalização, muito raramente. Isso faz geralmente o cara que está trabalhando com aquilo. Eu posso falar depois, eu tenho os dados aqui da digitalização da coleção entomológica da universidade que eu estava, né, da UofM. Que eu estou ainda. Eu ainda não terminei o doutorado. Mas. Com a tristeza. Falei, né? Mas aqui eu posso falar depois, assim, porque eu tenho dados da grana que estão gastando, do tempo e tudo mais, para fazer fotos simples, assim. Uma foto do bicho, uma foto da etiqueta, digitalizar a etiqueta, né? Escrever a etiqueta. Então, o que não serve para, assim, muito pouco para pesquisa, só para realmente quem não tiver a oportunidade de ver aquele material ter um pouquinho de, ok, aquele material está naquela coleção, tipo assim, você tem um mínimo de informação guardada, mas aquilo não vai servir efetivamente para pesquisa, né? Então, mesmo algo não tão complexo, não tão caro quanto uma tomografia, não é tão fácil. Não.